Fala, meus pequenos gafanhotos! Vamos fazer aqui mais um fechamento do dia 25/10, sexta-feira, e entender aqui qual que é o contexto do dia, tá bom? Às vezes vocês podem escutar um estralozinho aí no fundo do microfone, mas é porque está começando a chover aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar ali pelo Ibov, para entender qual que é a movimentação do nosso ativo à vista, tá bom? Então, nós temos aqui o contexto do Ibov no tempo gráfico aqui de um dia. Vocês podem perceber que o Ibov ele ainda se encontra por baixo do CTA da primária, tá? Então, aqui ainda tem força vendedora atuando. Então, o índice ele só vai conseguir pegar mesmo tração e pressão compradora se ele subir acima dessa região dos 131 mil pontos, se ele ganhar esse CTA de novo, tá bom? Então é preciso que ele faça essa movimentação para que ele ganhe pressão, ó. Se ele conseguir romper essas regiões, a gente consegue pegar tração, beleza? Quando a gente olha aqui pelo nosso layout, né? E pelos 60 minutos, nós já temos aí essa antecipação de rompimento de topo, tá? Então, vocês sabem exatamente em relação a que eu estou falando, tá bom? Nós temos essa intenção registrada aqui, tá? Então, nós temos aí um encarteiramento. Bom, se vai ser um sinal verdadeiro ou falso, a gente não sabe, né? Mas, estatisticamente, a gente tem tido resultados positivos, né? Analisando por esse viés. Então, vamos ficar esperto com essa informação. Então, ganhando o CTA novamente, a gente tem essa perspectiva, tá? De travas pela frente do Ibov, a gente tem ali a média de 200, só que ela está longe, ó, ela está acima dos 131 mil pontos. E a gente, pelos 60 minutos, encontra suporte na média de 20 aqui nos 129.500 do Ibov. Então, essa média de 20 aqui vai praticamente confluir com a base do caixotinho que a gente está tendo lá no índice, tá? No índice a gente tem uma região mais ou menos assim, ó. Então, se o Ibov ele volta para testar essa região aqui, ele também vai ter confluência dessa região, dessa média de 20 do Ibov. Então, é uma média para a gente monitorar, tá? Sempre lembrando que é interessante vocês terem o Ibov ao lado do índice, porque tem muitos alvos que chegam no índice e não chegam no Ibov, tá? E o Ibov trava por causa do índice e vice-versa. Tem muitos alvos que chegam no Ibov e o índice ultrapassa, então você tem que ter essa dinâmica, beleza? Por exemplo, aqui a gente testou o 61 do Ibov, mas a gente não chegou a testar a média. Então a gente sempre fica com aquele viés, poxa, será que vai subir agora sem antes testar a média? Ou será que ele vai rasgar essa média, tá? Testar mais uma vez, ó, o CTB do Ibov lá embaixo, abaixo dos 128 mil, para depois subir. Então, a gente tem que trabalhar com todos os cenários. Bom, passando pelo Ibov, vamos para o índice. O índice, a gente estava dentro de um range, né? De uma acumulação. A gente está aqui pela ótica do 15 minutos. Vou colocar nos 5 minutos, que vai facilitar o entendimento de vocês. E vou preencher aqui essa região, que foi os pregões dos dias anteriores, em amarelo. Pô, mudei foi a borda, né? Peraí que vai dar certo. Deixa eu mudar o interior. Aí, então aqui, ó, a gente tem essa perspectiva, tá? Então a gente tem o preço saindo dessa zona de consolidação e o preço criando outra zona de pressão aqui em cima. Então eu vou colocar aqui pelo ponto fixo. Então a gente tem essa zona de pressão e a gente tem essa aqui, ó. Beleza? E olha o que ele está fazendo. Ele perdeu uma região de suporte. E aqui, ó, eu quero que vocês observem o seguinte. A gente tem liquidez aqui, ó. Tá vendo?
Então, é super natural se esse preço cair daqui, vir aqui, ó, rapar todo mundo, ou até mesmo testar nível, né, mais profundo para depois subir, certo? Enquanto ele se manter, ó, abaixo dessa região aqui, a perspectiva que eu tenho que trabalhar é essa aqui que eu acabei de desenhar para vocês. É ele descer, ou ele pega essa liquidez aqui, ó, desse pivôzinho aqui atrás para poder subir, ou ele vai cair mais para testar a oferta mais profundo para depois subir. Tá bom? Aqui o risco é o seguinte, se ele entrar novamente para dentro desse caixote, pode entrar muita pressão vendedora. Então, se entrar muita pressão de vendedora, esse cara que está comprado, ele não vai gastar muita grana. Tá bom? Agora, se não entrar pressão vendedora, esse cara ele pode travar aqui na nossa região de POC, ou até mesmo ó, consumir esse último ponto de liquidez aqui, ó, que ficou para trás, para ele subir. Então, o que eu estou mapeando com vocês aqui é a movimentação para vocês entenderem as áreas que vocês devem buscar trade, tá? Primeira área, poxa, ó, esse pontinho aqui de liquidez, ó, com base de suporte, tá vendo? A troca de polaridade com a parte superior do caixote. Então, se esse preço desce aqui e eu tenho liquidez aqui, ó, ele pode capturar a liquidez em cima de base de suporte e te deixar uma boa entrada. Poxa, ele passou reto. Ó, então eu posso ter aqui um pullback, tá? Testando essa troca de polaridade, que antes era um suporte, agora virou uma resistência, exatamente aqui, com alvo na POC. Então isso tudo são regiões. Se ele vier aqui embaixo, eu tenho liquidez em base de suporte, então ele pode capturar a liquidez, te deixar um padrão técnico para comprar. Então são nessas áreas que você tem que treinar a sua mente, seu visual, para poder entender as melhores oportunidades, tá? Dentro dessa movimentação aqui, a gente pode trabalhar também com uma ideia de tanto de retração quanto de nível do profile, tá? Nível do profile, você pegando esses 2 dias aqui, você vai colocar uma POC personalizada, tá? Como que coloca uma POC personalizada? Botão direito do mouse, você vai selecionar a área, quando você soltar, vai te dar algumas opções. Aí você vem aqui, ó, volume profile. Então, sempre quando o gráfico ele tiver em uma consolidação, tenta pegar o volume negociado de toda essa consolidação, tá bom? Lembrando que o perfil mais interessante de POC sempre são esses perfis aqui, ó, onde ele te deixa uma base triangular. Lembrando que aquelas bases arredondadas, isso aqui eu não uso, eu não gosto, tá? Não faz parte do meu trade system, tá? O que a gente vai prestar mais atenção são esses perfis aqui, porque esses perfis vão me dar uma concentração de negócio. Então, são eles que eu quero usar, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode puxar a nossa Fibo, tá? E encontrar aqui, ó, uma região de 61, muito próximo com a nossa base, a nossa troca de polaridade, e a região de 76% muito próximo da nossa POC. Ó, então, nós temos essas confluências também, que encaixa justamente com as nossas ideias de trade, ó. Tá vendo? Então, a gente tem essas regiões se a gente jogar uma Fibonacci. Fibonacci pegando qual raciocínio? Esse aqui, ó. Espera aí, coloquei errado. Ó, esse aqui, ó. Onda de impulsão, onda de correção, onda de impulsão. Então, eu estou querendo mapear esse movimento, porque ó, quando ele rompe esse topo aqui, ele faz uma queque, que ele está vindo lá de trás fazendo o quê? Ó? Esse movimento, ó. Tá vendo? Fazendo esse movimento. Aí, quando ele rompe esse nível aqui, ó, esses 2 topos, ele muda a característica para ele subir. Tá bom? Isso aqui no fractal menor, tá? No fractal maior, ele vai mudar a característica só aqui em cima, ó, que é onde ele está fazendo exatamente agora um topo duplo. Ó, ele vem aqui, vai, desce, vai lá em cima, ó, fez um topo duplo e está voltando.
Então, pela ótica aí do price action, ele fazendo um topo duplo, se ele consegue avançar isso aqui, a gente tem a replicação desse movimento para cima. Então, o alvo dele vai ser longo, tá? Então, a gente vai ter, ó, essa base, deixa eu colocar aqui um contorno maior, ó, a gente vai ter toda essa base replicada para cima e vai confluir, ó, com a nossa troca de polaridade lá de cima e esse pontozinho de liquidez aqui, ó. Ó, vendo? Esse aqui, ó. Beleza? Então, pela ótica do topo duplo, a gente replica isso aí. Mas, enfim, esses são os cenários, tá? Lembrando que, vou excluir aqui para não ficar confuso, vou deixar em amarelo só o dia de hoje. Lembrando que, vou colocar de volta no 15, a gente se encontra nesse momento, primeiro princípio, para a gente começar a analisar o dia após o contexto. A gente encontra nesse momento na parte superior do nosso CTB. E a gente se encontra nesse momento testando resistência, testando troca de polaridade. Então, a gente está em uma região de pressão vendedora. Então, gatilhos por baixo de região vendedora, você não faz nada. Então, todo gatilho que acontecer assim, ó, todo gatilho, ó, que te entregar dentro dessa região aqui, ó, não vale de nada, tá bom? Você tem que ter muita atenção para não cair em armadilha. Gatilhos só vão valer se eu fizer essa movimentação. Eu rompo, volto para testar demonstrando fraqueza, aí sim eu tenho um gatilho. Fora isso, esse cenário aqui é manipulação. Então, em cara de resistência, todo gatilho de compra tem que ser ignorado. Em cara de suporte, todo gatilho de venda tem que ser ignorado. Ou seja, ó, se eu tiver um gatilho aqui, ó, na cara, ó, desse suporte com troca de polaridade, com 61, desculpa, eu vou ignorar. Ele só vai valer para mim se ele acontecer abaixo da região. Beleza? Então, primeira visão que a gente pode ter desse dia é justamente esse, ó, o preço está em região de oferta, em região de pressão vendedora, certo? Por ser sexta-feira e a gente não ter nenhum drive, o que é drive? Nenhuma notícia, nada que possa movimentar o mercado. Se o dia anterior foi travado, o próximo dia tende a ser ruim. Ainda mais por ser uma sexta-feira, tá? Dia que tem baixa liquidez. Então, se a gente não tem nenhum drive, o mercado não movimenta. A gente tem que ter um motivo para entrar combustível, tá bom? Então, naturalmente, é muito improvável que o mercado se movimente. Como ele pegou aqui, ó, bora observar, tá vendo que ele pegou de novo a liquidez desse ponto? É bem provável dele ainda subir, rapar o tacho aqui e finalizar o dia nessa região. Tá? Então, pessoal, primeira coisa é identificar a região de oferta ali em cima, tá bom? Agora a gente vai lá para o nosso gráfico operacional. Bora entender aqui, tá? Bom, o layout que a gente usa não é o do Infut. Então, vou deixar aqui bonitinho para vocês, como se a gente estivesse usando aqui o negócio certo. Então, do lado de cá vai estar o nosso contexto, com as regiões mapeadas dentro do 15 minutos. Tá aqui, ó. Então a gente usa exatamente desse jeito. E do lado de cá vai estar o nosso gráfico, onde a gente vai buscar os padrões operacionais. Tá bom? Então, sabendo que a gente está em uma região de pressão vendedora, a gente poderia trabalhar no primeiro cenário só os gatilhos de venda nessa região. Certo? Que claramente a gente teve aqui, ó. Essa primeira absorção e essa outra aqui. Só que todas naquele sentido de scalper, ou seja, como eu estou numa região de pressão vendedora e eu estou aqui, ó, na cara do meu paredão, né, das minhas médias, ó, eu tenho que entrar e sair rápido. Então, é trade rápido, 50 pontos, 75 pontos, no máximo 100 pontos, entra e sai. Acabou. Porque nada te garante de que esse preço ele vai vir aqui e não vai subir. Vou colocar em azul, ó.
que ele venha aqui e suba, ou que ele venha aqui e suba. Você não tem essa garantia, você não é vidente. Então, você tem que entrar no sinal e sair na primeira trava, ou parcial ou sair total, tá bom? Ainda mais dentro desse contexto aqui. Então, hoje, pessoal, pelo 15 minutos, quando você olha para o lado de cá, você já vê que o negócio não está bonito, né? Hoje eu não abri trade, eu resolvi não abrir, a semana não foi boa, terminamos no 0 a 0. Tá? Então, hoje, sexta-feira, eu já estava meio que suspeitando desse comportamento, então o melhor que a gente faz é se preservar. Você não é obrigado a tradar todo dia, tá? Você tem que esperar o ativo começar a andar de novo, destravar a movimentação. Quando entra a liquidez, você volta a operar, tá bom? Então, você tem que ter esse discernimento. Então, aqui, pessoal, pelo 15 minutos, vocês conseguem ver que está totalmente uma barra ao lado da outra, tá bom? E pela parte da manhã, até ali próximo do meio-dia, que possivelmente é o suficiente para você entender que o dia está travado, tá? E que é muito melhor você se proteger. As duas oportunidades que eu vi foi aquelas duas de cima ali, pelo contexto de nós estarmos em uma região de oferta, tá bom? Mas sempre guardem isso no coraçãozinho de vocês. Médias flats, mercado travado, sai fora. O desgaste emocional ele é muito maior nesses dias e acaba te prejudicando em outros, tá bom? Melhor você se preservar, preserva tua parte mental, tua parte emocional, teu capital e espera outro dia, tá bom? Espera ele sair dessas regiões. Então é isso, não tem muito o que dizer desse maravilhoso dia, né? Dia completamente travado, de atuação só em pontas, o que não é o meu perfil. E o que a gente consegue extrair mais ali é só a questão mesmo de análise contextual, né? Análise macro do ativo. Então, o maior aprendizado aí para a gente fica na questão de analisar o todo, né? A região ali, praticamente o mês de outubro completo, entender que o gráfico está em uma região de pressão vendedora, em uma troca de polaridade, em uma parte superior do CTB, e isso já traz uma visão completamente diferente para a gente de como a gente deve atuar dentro do dia. Porque se você olha só lá para o teu operacional, você não consegue enxergar em que localização, em que região você está negociando. Se é uma região onde você vai ter muito mais pressão vendedora ou muito mais pressão compradora. Beleza? Então era isso. Espero ter ajudado vocês aí no desenvolvimento do raciocínio. Até mais, pessoal. Fique com Deus.